O retrato de Orwell é pertinente porque oferece um argumento vigoroso contra a noção popular de que é possível salvar a liberdade e a democracia, dando continuidade à corrida armamentista e encontrando um impedimento estável. Esse retrato reconfortante ignora o fato de que, com o progresso técnico crescente, que cria armas inteiramente novas a cada 5 anos aproximadamente e que em breve permitirá o desenvolvimento de bombas de 100 ou 1000 megatons em lugar de 10, toda a sociedade será forçada a viver em subterrâneos, mesmo que o poder destruidor de bombas termonucleares seja sempre mais profundo que as cavernas, que o militarismo se torne dominante, de fato, senão pela lei, que o medo e o ódio de um possível agressor destruam as atitudes básicas de uma sociedade democrática e humanista. Em outras palavras, a corrida armamentista contínua, mesmo que não levasse à eclosão de uma guerra termonuclear, levaria à destruição de todas as qualidades de nossa sociedade que pudessem ser chamadas de democráticas, livres ou pertencentes à tradição americana. Orwell demonstra a ilusão que é pressupor que a democracia pode continuar existindo num mundo que se prepara para a guerra nuclear, e o faz de maneira imaginativa e brilhante. Outro aspecto importante é a descrição que Orwell faz da natureza da verdade, que na superfície é um retrato do tratamento que Stalin dispensa à verdade, especialmente nos anos 1930. Mas todo aquele que enxergar na descrição de Orwell apenas outra denúncia do stalinismo estará confundindo um elemento essencial da análise de Orwell. Na verdade, ele fala sobre um progresso que também está acontecendo nos países industriais do Ocidente, apenas num ritmo mais lento que na Rússia e na China. A questão básica levantada por Orwell é se há algo que se possa denominar verdade. A realidade, diz o partido dominante, não é externa. A realidade existe na mente humana e em nenhum outro lugar. Tudo o que o partido reconhece como verdade é a verdade. Se isso é fato, ao controlar a mente dos homens, o partido controla a verdade. Num diálogo dramático entre o protagonista do partido e o rebelde vencido, uma analogia digna do diálogo de Dostoiévski entre o inquisidor e Jesus. Os princípios básicos do partido são explicados. Ao contrário do inquisidor, entretanto,
Os líderes do partido nem sequer fingem que seu sistema tem o intuito de tornar o homem mais feliz, porque os homens, sendo criaturas frágeis e covardes, querem escapar da liberdade e são incapazes de encarar a verdade. Os líderes são conscientes do fato de que eles próprios têm apenas uma meta, que é o poder. Para eles, o poder não é um meio, é um fim. E poder significa a capacidade de infligir dor e sofrimento ilimitados a outro ser humano. Consequentemente, o poder para eles cria a realidade, cria a verdade. A posição que Orwell atribui aqui à elite do poder pode ser vista como uma forma extrema de idealismo filosófico, mas é mais relevante reconhecer que os conceitos de verdade e realidade presentes em 1984 são uma forma extrema de pragmatismo na qual a verdade passa a subordinar-se ao partido. Um escritor americano, Alan Harrington, que em Life in the Crystal Palace, A Vida no Palácio de Cristal, oferece um retrato penetrante e sutil da vida numa grande corporação americana, cunhou uma excelente expressão para o conceito contemporâneo da verdade. Verdade móvel. Se trabalho para uma grande corporação que afirma que seu produto é melhor que o dos concorrentes, questionar se essa afirmação é justificada ou não no âmbito da realidade discernível torna-se irrelevante. O que importa é que, enquanto sirvo a essa corporação em particular, tal afirmação passa a ser a minha verdade e abro mão de questionar se ela é uma verdade objetivamente válida. De fato, se mudo de emprego e me transfiro para a corporação que era até agora minha concorrente, devo aceitar a nova verdade de que seu produto é melhor e, subjetivamente falando, essa verdade será tão verdadeira quanto a anterior. Um dos desenvolvimentos mais característicos e destrutivos de nossa sociedade é o fato de que o homem, ao se tornar cada vez mais um instrumento, transforma a realidade progressivamente em algo relacionado a seus próprios interesses e funções. A verdade é provada pelo consenso de milhões. Ao slogan "Como é possível que milhões estejam errados?" é adicionado "E como pode estar certa a minoria de um só?" Orwell demonstra muito claramente que num sistema no qual o conceito de verdade como julgamento objetivo acerca da realidade é abolido, todo aquele que constituir uma minoria de um só deve ser convencido de que é insano.
Descrevendo o tipo de pensamento dominante em 1984, Orwell cunhou um termo que já se tornou parte do vocabulário moderno: duplo pensamento. Duplo pensamento significa a capacidade de abrigar simultaneamente na cabeça duas crenças contraditórias e acreditar em ambas. Esse processo precisa ser consciente ou não seria conduzido com a necessária precisão, mas também precisa ser inconsciente. Do contrário, traria consigo um sentimento de falsidade e, portanto, de culpa. É precisamente o aspecto inconsciente do duplo pensamento que irá induzir muitos leitores de 1984 a acreditar que o método de duplo pensamento é empregado pelos russos e pelos chineses, embora seja algo totalmente estranho a eles. Isso, no entanto, é uma ilusão, como alguns exemplos podem demonstrar. Nós, do Ocidente, falamos em mundo livre e nele incluímos não apenas sistemas como os dos Estados Unidos e da Inglaterra, baseados em eleições livres e liberdade de expressão, como também ditaduras sul-americanas. Pelo menos as incluímos enquanto existiram. E várias formas de ditadura, como as de Franco e Salazar, e as da África do Sul, Paquistão e Etiópia. Quando falamos em mundo livre, referimos-nos a todos os estados que se posicionam contra a Rússia e a China, e de forma alguma, como as palavras podem dar a entender, a estados que tenham liberdade política. Outro exemplo contemporâneo da sustentação e aceitação simultânea de duas crenças contraditórias pode ser encontrado em nossa discussão sobre armamentos. Gastamos parte considerável de nossa renda e energia na construção de armas termonucleares e fechamos nossa mente para o fato de que elas podem ser acionadas, destruindo um terço ou metade de nossa população e da população do inimigo. Algumas podem ir ainda mais longe, de modo que Hermann Kahn, um dos mais influentes escritores da estratégia atômica hoje em dia, declara, em outras palavras, a guerra é horrível, não há dúvida quanto a isso, mas também a paz é horrível. E é próprio do tipo de cálculo que fazemos atualmente comparar o horror da guerra ao horror da paz e ver o quanto aquele é pior. Kahn presume que a guerra termonuclear possa significar a destruição de 60 milhões de americanos e, ainda assim, considera que, mesmo em tal caso, o país
se recuperaria rápida e efetivamente, e que vidas normais e felizes para a maioria dos sobreviventes e seus descendentes não seriam eliminadas pela tragédia da guerra termonuclear. Essa visão considera que a nos preparamos para a guerra de modo a preservar a paz. B. Caso a guerra ecloda e os russos matem 1/3 de nossa população, e caso lhes façamos o mesmo, e mais claro, se pudermos, mesmo assim as pessoas viverão alegres depois. C. Não apenas a guerra, mas também a paz é horrível. E é necessário examinar o quanto a guerra é mais horrível que a paz. Pessoas que aceitam esse tipo de raciocínio são chamadas de sóbrias. Aquelas que duvidam que a morte de 2 ou 6 milhões de pessoas deixaria a América essencialmente intacta não são sóbrias. Aqueles que apontam para as consequências morais, políticas e psicológicas de tal destruição são chamados de não realistas. Ainda que este não seja o lugar para uma discussão extensa do problema do desarmamento, esses exemplos devem ser oferecidos para que se chegue a um ponto essencial para a compreensão do livro de Orwell, isto é, que o duplo pensamento já está conosco e não é meramente algo que acontecerá no futuro em ditaduras. Outra questão importante na discussão de Orwell está intimamente relacionada ao duplo pensamento, a saber, que em uma manipulação bem-sucedida da mente, a pessoa não mais está dizendo o oposto do que pensa, mas pensa o oposto do que é verdadeiro. Assim, por exemplo, se ela desiste completamente de sua independência e de sua integridade, se passa a ver-se como algo pertencente ao Estado, ao partido ou à corporação, então 2 e 2 são 5, ou escravidão é liberdade. E ela se sente livre porque não tem mais consciência da discrepância entre verdade e falsidade. Isso se aplica especificamente às ideologias. Assim como os inquisidores que torturavam seus prisioneiros acreditavam agir em nome do amor cristão, o partido rejeita e avilta cada um dos princípios originalmente defendidos pelo movimento socialista e trata de fazê-lo em nome mesmo do socialismo. Seu conteúdo é invertido para o oposto e, ainda assim, as pessoas acreditam que a ideologia significa o que diz. A esse respeito, Orwell refere-se, obviamente, à falsificação do socialismo pelo comunismo russo, mas
deve-se acrescentar que o Ocidente também é culpado de falsificação semelhante. Apresentamos nossa sociedade como uma sociedade onde se pratica a livre iniciativa, o individualismo e o idealismo, quando na realidade tais palavras não passam de palavras. Somos uma sociedade industrial gerencial centralizada, de natureza essencialmente burocrática e motivada por um materialismo apenas levemente mitigado por preocupações verdadeiramente espirituais ou religiosas. Relacionado a isso está outro exemplo de duplo pensamento, ou seja, poucos escritores, ao discutirem a estratégia atômica, tropeçam quando não mencionam o fato de que matar, do ponto de vista cristão, é tão ou mais maléfico do que ser morto. O leitor encontrará várias outras características de nossa sociedade ocidental contemporânea na descrição de Orwell em 1984, contanto que consiga subjugar seu próprio duplo pensamento. Não há dúvida de que o retrato de Orwell é excessivamente desanimador, em especial se reconhecemos que, como o próprio Orwell indica, não se trata apenas do retrato de um inimigo, mas de toda a raça humana no final do século XX. É possível reagir a esse retrato de dois modos, tornando-se mais desesperançado e resignado, ou sentindo que ainda há tempo e reagindo com maior clareza e mais coragem. Todas as três utopias negativas dão a entender que é possível desumanizar o homem por completo e ainda assim a vida continuar. Podemos duvidar da exatidão desse pressuposto e pensar que, na eventualidade de que o cerne humano do homem fosse destruído, também o futuro da humanidade estaria sendo destruído. Tais homens seriam tão verdadeiramente inumanos e desprovidos de vitalidade que haveriam de destruir-se uns aos outros, ou morreriam de puro tédio e ansiedade. Se o mundo de 1984 vier a tornar-se a forma dominante de vida neste planeta, isso quer dizer um mundo de loucos e, portanto, um mundo inviável. Orwell o indica muito sutilmente ao apontar para o brilho demente nos olhos do líder do partido. Estou certo de que nem Orwell, nem Huxley, nem Zamiatin gostaria de asseverar que esse mundo de insanidade está destinado a se realizar. Pelo contrário, é bastante óbvio que a intenção deles é fazer soar um alarme ao mostrar para onde estamos indo. Caso não tenhamos sucesso na promoção do renascimento do espírito de humanismo e dignidade que está nas próprias raízes da cultura ocidental.